Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Marcele Pimentel e nós vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa para o sétimo ano. Nessa aula, nós iniciaremos o capítulo 11. Então, essa aula 1 do capítulo 11, tá certo? Gente, nesse capítulo, nós vamos falar um pouco sobre as interferências do ser humano na natureza. Eu espero que vocês já tenham escutado falar bastante sobre isso, mas caso haja alguém que ouviu falar pouco ainda sobre essas interferências, vai ficar sabendo um pouco mais a partir dessa aula, tá bom? Então, a gente precisa ressaltar, pessoal, inicialmente que para viver em sociedade é importante aprender a ouvir o outro e a considerar e respeitar diferentes opiniões. Já ouviram falar nessa questão de respeitar a opinião do outro? De que nós podemos ter uma opinião diferente da do nosso amigo, da do nosso familiar, mas que nós precisamos respeitar essa opinião. Então, a gente precisa falar sobre isso porque em diversas situações do cotidiano as pessoas precisam que dialogar para chegar a um entendimento sobre determinado assunto, seja de interesse pessoal, seja de interesse coletivo. Então, gente, diálogo é algo bastante importante. Então, dialogar nesse sentido em que nós estamos conversando significa trocar opiniões, buscar entender-se com o outro. Mesmo quando você não concorda, é preciso buscar esse entendimento. O exercício do diálogo pode ser um desafio, mas gera crescimento e aprendizado. Afinal, possibilita a compreensão de que as pessoas têm origens, vivências, necessidades e visões de mundo diferentes. E é importante que essa multiplicidade de contexto seja respeitada, né, gente? Mais uma vez frisando aí a questão da importância do respeito. Então, quando se trata de um assunto de interesse público, né, principalmente, que envolve decisões relevantes para toda a sociedade, o exercício do diálogo pode ajudar a mediar essas diferenças e levar a soluções benéficas para a população, certo? Então, há muitos temas que são de difícil conclusão, em que há diversas opiniões, né, entre as pessoas, e nós vamos abordar um desses temas que são um pouco polêmico aqui nessa aula, tá certo? Temas polêmicos ou temas que geram opiniões, vamos dizer assim, divididas, tá bom? Eu vou trazer aqui uma imagem para que a gente possa começar a nossa reflexão. Eu vou colocar aqui para vocês uma imagem para que vocês possam começar a refletir sobre um desses temas, tá? Que divide a opinião das pessoas, tá bom? Então, gente, eu gostaria que vocês observassem a princípio essa imagem que eu vou colocar aqui para vocês. Olha só. Nós temos aí uma imagem, percebem? De um homem com uma roupa bem característica, né? Geralmente quem usa esse tipo de roupa? Cientistas, né? Pesquisadores. Então, observem por onde esse possível cientista, esse possível pesquisador está passando. Olha só. Vocês reconhecem essa imagem? Sim ou não? Olha só, gente, vamos então ler o que está de comentário ao lado dessa imagem. Ao longo da história, gostaria que vocês lessem aí comigo, vou colocar um pouquinho maior, tá bom? Ao longo da história, a humanidade vem adquirindo certo domínio sobre a natureza, alterando, por exemplo, a diversidade da fauna e da flora de diferentes regiões do planeta. Com os avanços da ciência, atualmente o ser humano é capaz até de modificar a essência de seres vivos
em laboratórios, adaptando-os de acordo com interesses diversos e transferindo características genéticas de um organismo para outro. Esses seres, só corrigindo, esses seres transformados artificialmente pelos cientistas são denominados de transgênicos e são estudados e desenvolvidos por uma área da ciência chamada de biotecnologia. Vocês conhecem, gente, essa área da biotecnologia? Então, vejam que nós temos aí uma temática relacionada à questão da modificação, né, ou da fauna, da flora, ou de alimentos, né, de determinados organismos que podem ser modificados geneticamente, que são os chamados transgênicos. Nós sabemos que esse assunto, atualmente, ele gera bastante controvérsia de algumas pessoas, opiniões a favor, opiniões contra. Aí, por isso, é um tema relevante para a nossa aula, tá bom? Então, eu vou colocar algumas perguntinhas para nós pensarmos sobre essa imagem, sobre essa temática. Olhem só. Então, eu trago aqui para a gente pensar. Observem. Primeira reflexãozinha, primeira pergunta que eu gostaria que vocês tentassem responder. Para você, quais são as mais importantes contribuições da ciência para a vida humana? Já pensaram, gente? Já pararam para pensar quais são as maiores contribuições da ciência, as mais importantes, aquelas que realmente mudaram, modificaram e ajudaram a vida das pessoas? Pensem aí um pouquinho. Na ilustração anterior, né, na imagem que nós vimos do cientista andando ali em cima de uma cadeia de DNA, não é isso? Então, na ilustração anterior, há a imagem de um cientista atravessando uma espécie de ponte, representada, olha só, por uma molécula de DNA, material presente no núcleo das células dos seres vivos e que está relacionado às características genéticas destes. Então, olha só, de que forma a imagem pode ser associada ao desafio dos cientistas de modificar seres vivos? Lembrando que aí a perguntinha está bem geral, seres vivos de uma maneira bem ampla, tá, gente? Então, gostaria que vocês percebessem aí na imagem, né, esse cientista tentando se equilibrar, né, nessa molécula de DNA, que a gente pode aí associar, por exemplo, ao desafio que esses cientistas enfrentam no desenvolvimento, né, das pesquisas científicas sobre dados genéticos e de experimentos que levam a essas modificações, tá certo? Então, a gente pode até associar isso às ideias de esforço, né, dos cientistas, o risco que eles correm, o equilíbrio que eles têm que ter ao fazer essa travessia ligada à ciência. Há possíveis desafios com relação a incentivos, há alguns países que incentivam bastante, outros nem tanto. Então, pensem aí como vocês podem associar essa imagem ao desafio dos cientistas. 3. Lembre-se dos alimentos que você consome diariamente. Lembrem aí o que é que vocês comem todos os dias e pensem quais deles podem ser transgênicos, quais desses alimentos podem ser modificados geneticamente para melhorar alguma coisa ou para a produção em larga escala. Será que você vem consumindo alimentos transgênicos? Você já pesquisou, já leu se isso é bom, se é ruim? Então, são reflexões que nós teremos que fazer ao longo dessa aula, tá bom? Então, para que nós possamos continuar nessa nossa reflexão, nessa nossa aprendizagem, nós vamos ler um texto, tá certo, gente? Que fala sobre os transgênicos.
para que aqui a gente comece a perceber o que é, para que serve, que tipo de qualidade ou de defeito, benefício ou malefício nós vamos poder encontrar nesses alimentos. E para que a gente também possa despertar em vocês a curiosidade. E quem se interessar pelo assunto, além de ler esse texto, vai procurar outros textos sobre essa temática para ler, certo? Então, gente, olha só. O texto que nós vamos ler, que fala sobre os transgênicos, e aí eu trago logo uma definição para que a gente já comece a ler o texto com esse conhecimento. Os transgênicos são organismos geneticamente modificados, ou seja, seres vivos desenvolvidos por cientistas em laboratório, cuja produção tem gerado polêmica. Há quem defenda essa descoberta, há quem se posicione contrariamente a ela, e existem pessoas que acreditam na importância dela, mas a veem com algumas restrições, tá certo? Então, nós vamos ler o capítulo relacionado a essa temática. E aí, gente, esse artigo que nós vamos ler, ele foi publicado no site de uma revista chamada Ciência Hoje, tá? Que é uma revista que costuma publicar esse tipo de temática, tá certo? E aí a gente traz para que vocês possam observar um pouquinho sobre essa revista Ciência Hoje, que se compõe como um instituto, tá bom? Olha só, é uma organização privada, sem fins lucrativos, voltada à divulgação científica no Brasil. Ela é responsável pela publicação das revistas Ciência Hoje e Ciência Hoje das Crianças, com presença forte nas mídias digitais. Reúne quase 1 milhão de fãs e seguidores em suas redes sociais, tá certo? Então, é uma revista bem renomada nessa área da ciência. Então, o grande diferencial do Instituto Ciência Hoje é a relação estreita com a comunidade científica que valida o conteúdo de todas as suas publicações. A qualidade deste conteúdo foi inspiradora para que o ICH passasse a atuar também no segmento da educação científica, certo? Então, eles têm um programa de ciência que aí já foi premiado e que beneficia mais de 14 mil professores e 600 mil estudantes do ensino fundamental. Então, vamos ao texto? Vou colocar aqui para que nós possamos fazer a leitura. Vou pedir para que cada um leia junto comigo, tá bom? E esse texto traz como título Biotecnologia contra a Seca. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso por meio desse texto. Vamos lá? Olha só. Temperaturas mais altas, falta d'água e desertificação estão entre as previsões para as próximas décadas. Esse cenário ameaça especialmente a agricultura brasileira, uma das principais atividades econômicas do país. A notícia boa é que pesquisadores identificaram no café um gene com potencial de tornar plantas resistentes à seca. A partir de uma iniciativa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, e de outras instituições brasileiras, os pesquisadores começaram a estudar os genes da planta e a procurar neles características que pudessem melhorar a produção agrícola nacional, como a resistência à seca. O café é muito sensível à falta d'água e sofre bastante com as variações climáticas, afirma Márcio Alves Ferreira, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse gene poderia melhorá-lo geneticamente e facilitar sua adaptação. Avalia Ferreira, que divide com Eduardo Romano, da Embrapa, a coordenação da pesquisa desenvolvida
pela biomédica Fernanda Cruz, em parceria com laboratórios na Argentina e na Alemanha. Então, vejam aí, gente, como é importante esse tipo de pesquisa, como a biotecnologia vem ajudando, e olha só, principalmente aí contra a seca, né, que é um problema que deixa muitas vezes muitos agricultores, muitas comunidades sem ter com que se alimentar. Então, vamos ver como essa ajuda é bem-vinda. Continuamos aqui, então, a leitura para que a gente possa aprender um pouco mais. Olha só, de 30 mil genes considerados promissores, os pesquisadores inicialmente selecionaram 6 com a ajuda de um programa de computador. Depois de uma avaliação laboratorial, chegaram a 2 genes. Ambos foram investigados em uma planta de fácil cultivo, considerada modelo na genética, da espécie Arabidopsis thaliana. Finalmente, o gene batizado de CAHB12 foi identificado como aquele capaz de conferir uma maior tolerância à seca, pois se expressava quando a planta era submetida à escassez de água. Então, vejam aí que é uma linguagem bem acessível para que nós possamos entender, mas que traz alguns termos técnicos, tá certo? Que depois a gente vai até ver isso num pequeno glossário, um vocabuláriozinho que a gente traz para alguns termos que são usados no texto, tá bom? Vamos então continuar. Proteção de fato. No entanto, não necessariamente todos os genes expressos na condição de seca estão diretamente envolvidos com a proteção da planta a esse estresse, explica Ferreira. Restava saber se o CHB12 estava realmente relacionado com respostas adaptativas do café. Para isso, os pesquisadores submeteram plantas da espécie Coffea arábica, a mais utilizada comercialmente, a períodos de até 10 dias sem água. O grupo pôde verificar que, na falta d'água, a expressão desse gene ia aumentando progressivamente, ou seja, quanto mais seco ficava o ambiente, maior era a contribuição desse gene da adaptação da planta ao estresse hídrico. Então, vejam aí que a experiência, né, o estudo vai sendo contado de uma maneira bem objetiva, bem clara, para que o leitor possa entender o que foi feito nessa pesquisa sobre a questão da biotecnologia para ajudar na seca, né, para ajudar aquelas pessoas que precisam cultivar durante o período da estiagem, tá? Vamos continuar para que a gente possa ver aqui como é que vai terminar o nosso texto. Então, confirmada a capacidade de proteção do gene à seca, o passo seguinte foi cloná-lo e transferi-lo para o DNA de uma planta modelo. Nessa planta, o gene de tolerância à seca passou a ser expresso o tempo todo, em altos níveis, independentemente de ser ou não submetido à falta d'água. Essa expressão foi induzida artificialmente analisada pelos pesquisadores. Os resultados mostraram que o gene não só confere a característica, como pode transmiti-la às gerações futuras, acrescenta Ferreira. Então, para concluir, vamos ver aqui os desafios naturais, certo? A partir desse ponto do texto, nós vamos ver como se deu essa conclusão da pesquisa. Até agora, os testes foram feitos apenas em plantas de laboratório, mas a equipe adianta que pretende testar em campo a resistência à seca em plantas como soja, cana-de-açúcar e algodão. De acordo com Ferreira, essas mudas são mais fáceis e rápidas de serem manipuladas em laboratório do que o café, que demora de 5 a 10 anos para ser geneticamente modificado. Além de a aplicação da técnica apresentar dificuldades nessa espécie, a produção de sementes de café é mais demorada. Os cientistas esperam que até o ano que vem já tenham conseguido modificar geneticamente essas outras espécies.
Mas Ferreira alerta que a comercialização das plantas transgênicas resistentes à seca depende ainda dos resultados de novos experimentos. Se essas plantas responderem como a modelo, não deve demorar muito para que cheguem ao mercado. Algo como de 5 a 10 anos, estima. Ferreira lembra que os testes de tolerância à seca não são os únicos relevantes. O possível impacto desses organismos transgênicos no meio ambiente também preocupa a equipe. Essas plantas precisam ser isoladas de modo diferenciado. Isso porque o gene modificado leva uma característica nova à planta e precisamos entender até que ponto ela pode ser invasiva e causar impactos ecológicos. O grupo pretende ainda, em paralelo aos testes com o gene do café resistente à seca, estudar o genoma da soja. A expectativa é que se descubra em seus genes a mesma característica encontrada no gene do café. Então, gente, nós concluímos aí a leitura desse texto. Esse texto, gente, como vocês puderam perceber, que vai divulgar uma pesquisa, vai divulgar um experimento, ele é chamado de texto de divulgação científica ou artigo de divulgação científica, que é o gênero textual, o qual nós iremos estudar ainda nesse capítulo, tá? Texto de divulgação científica. Então, para que nós possamos conhecer esse gênero textual, que é tão utilizado para esse tipo de divulgação, nós vamos conhecer características, estrutura, onde normalmente ele costuma ser divulgado, certo? Mas isso nós iremos fazer na nossa próxima aula. Então, nós ficamos por aqui e até lá!